todas as vezes que eu venho aqui, eu sou de casa, tá bom, irmãos? Eu sou da Terceira Igreja, no bairro Brasil, só que eu estou em Belo Horizonte cursando o seminário. E aí, todas as vezes que eu estou em Patos de férias, o pastor me coloca para pregar aqui, né, me convida, para mim é um prazer. E eu me apresento novamente porque eu acredito que toda vez tem alguém diferente que não me conhece, né? Então, eu me chamo Emanuel, sou casado com Renata, e nós temos 5 crianças. Não vai demorar muito para falar não, mas é Esther, o Timóteo, Esdras, Maria e o Josias, que vai nascer em novembro. Tá bom? Então, estejam orando por nossa família, nós estamos em oração por vocês, e vamos para a palavra do Senhor. Então, nós meditaremos 1 Samuel, capítulo 15, meu último ano no seminário. Se Deus quiser, vou ser aprovado em todas as matérias, né? É uma faculdade, irmãos, tem que estudar, fazer prova, resumo de livro, TCC, tem tudo isso aí que os irmãos já conhecem. Então, estejam em oração por mim, por minha família, para que continue ocorrendo tudo dentro da vontade do Senhor. 1 Samuel 15, e aí eu vou fazer a leitura do versículo 1 a 23, são 23 versículos, eu sei que é muito, mas é necessário para a gente entender o contexto aqui da mensagem dessa noite. 1 Samuel 15, eu estou recuperando de uma gripe, então aquela tossezinha ainda fica coçando a garganta dos irmãos, já me perdoem aí, mas vai ter que suportar essa tossezinha durante o sermão. 1 Samuel 15, eu farei a leitura do versículo 1 a 23. Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. E prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói
totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos com o nosso coração exposto diante da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos convocou para que, como igreja, nós compareçamos diante de Ti, para prestar-te culto, para prestar-te adoração. Essa vontade não nasceu em nosso coração, mas foi colocada pelo Teu próprio Espírito Santo. E assim como o Senhor tem nos capacitado a Te cultuar, capacita-nos agora também, ó Santo Deus, a recebermos a Tua palavra. E capacita-nos, ó Pai, a colocarmos ela em prática. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinar por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito esta noite, nos dê sabedoria, discernimento, coragem para obedecer. E que o Teu nome continue sendo glorificado em nome de Jesus. Meus irmãos, desde o início da criação, Deus, quando criou o homem, criou ele, o ser humano, para se relacionar com Deus. Adão e Eva foram criados para ter um relacionamento com Deus e assim toda a humanidade. E desde a criação, este relacionamento é firmado por pelo menos dois princípios, que é a confiança e a obediência. Eu sei que vocês poderiam testemunhar que relacionamentos onde existe confiança, diálogo, obediência, esses relacionamentos são fortes. E assim também deveria ser o relacionamento do homem com Deus. Se o homem observar esses dois princípios, automaticamente ele estará fazendo algo muito importante, que é demonstrar amor a Deus. Em Gênesis 2, 16, 17, depois de criar Adão, Deus lhe dá uma ordem. Ele fala: você pode comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão tinha uma ordem, e ele deveria obedecer essa ordem. Ele deveria obedecer essa palavra do Senhor, confiando que aquela ordem era o melhor para ele. Mas a gente sabe, do desfecho, do desenrolar da história, sabemos que o primeiro homem criado para representar a humanidade não confiou em Deus, na palavra de Deus, e através da sua desobediência, todos nós hoje, todos os seres humanos, sofrem as consequências daquele primeiro pecado lá de trás. Toda a humanidade foi afetada e, por natureza, todos nós nascemos desobedientes, incapazes de demonstrar amor a Deus. Só que a natureza de Deus não muda. O pecado alterou o ser humano, ele não alterou Deus. Deus continua sendo eternamente amor, da mesma forma que continua sendo eternamente justo, soberano. Deus não foi alterado e nem a sua palavra. Aquela ordem que Adão recebeu, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer a lei de Deus, os seus mandamentos, em demonstração de amor a Deus, continua para mim e para você. Em João 14, 21, nós temos a seguinte orientação: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E essa é uma verdade que precisa estar presente todos os dias em nosso coração. Nós que somos igreja do Senhor. Todos nós que falamos que amamos a Deus, precisamos nos esforçar para ter uma vida de obediência, demonstrando assim amor a Deus.
A Bíblia nos ensina que é impossível nós amarmos a Deus vivendo contrário ao que a sua palavra ensina. É claro, eu sei, todos nós pecamos. O pecado ainda nos afeta, ele nos assedia, mas é necessário que exista esforço, transformação em nosso coração e obediência da nossa parte. E é pensando nisso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, no seguinte tema. Se você quiser anotar aí, o tema é o seguinte: a igreja expressa seu amor por Deus, obedecendo completamente seus mandamentos. A igreja expressa seu amor por Deus, obedecendo completamente os seus mandamentos. E o amor que Deus requer de nós não é esse simples sentimento pregado pela sociedade. É um amor demonstrado através de ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, duas palavras-chave aí para você guardar no seu coração: ouvir e praticar. As crianças que ficaram aqui, os adolescentes que estão aqui, duas palavras-chave para você guardar no seu coração, para durante a semana você pensar assim: o que foi pregado lá na igreja mesmo? Eu lembro que era sobre ouvir e praticar. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Então, primeiramente, vamos meditar nesse primeiro tópico. Como que a igreja demonstra amor a Deus? Ouvindo a sua palavra, ouvindo a palavra de Deus. Os irmãos sabem que, durante muito tempo, o povo de Israel foi governado por juízes. Eles não eram como as outras nações, que viviam num sistema de monarquia, no sistema em que tinham rei. Eles também não viviam no sistema democrático, onde eles iam lá, elegiam seus representantes para fazer a sua vontade. Não, eles viviam no sistema de teocracia, onde o próprio Deus dita as leis e aquele povo deveria obedecer às leis de Deus. Se você olhar para o livro de Juízes, desde o início ao fim, você vai ver que o povo de Israel vive altos e baixos, altos e baixos. Eles se afastam de Deus, desobedecem os seus mandamentos. Então Deus permite que as nações inimigas venham, escravizem elas. O povo se arrepende, clama a Deus, aí Deus levanta um juiz para livrar o povo de Israel de seus inimigos. Esses juízes não são iguais aos juízes que nós temos hoje, que vai para um tribunal julgar se a pessoa que está sendo acusada ali é criminosa ou não. Esses juízes eram líderes militares. Então, durante um período de aproximadamente 350 anos, Deus levantou 12 juízes para proteger, para libertar os israelitas. Só que eles eram desobedientes e voltavam a pecar. Esse ciclo vai se repetindo na vida do povo de Israel. Samuel, que nós estamos lendo aqui, o livro que conta também parte da biografia dele, além de ser profeta, também exercia essa função de juiz. E lá no capítulo 8 de 1 Samuel, quando ele já está velhinho, o povo de Israel se cansa de ser governado por juízes. Eles olham para como as nações vizinhas viviam e ficam com inveja. Eles falam: não quero viver com esses juízes aqui, eu quero ter um rei também. Então, os anciãos do povo chegam até Samuel e lhe pedem um rei. Eles não querem mais ser liderados por aqueles juízes. Samuel fica bastante triste. Só que Deus fala para ele assim: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. É interessante que o povo de Israel estava olhando para as nações vizinhas, invejando o sistema deles ali, falando: a gente não tem um rei, a gente quer ter um rei. Mas Deus fala assim: eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre ele. O povo de Israel já tinha um rei, só que eles não reconheciam. O próprio Deus era rei deles. Aí, no capítulo 10, Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel, não por Deus, mas pelo povo. O primeiro rei escolhido por Deus é Davi. Mas aí, Deus vai permitindo que Israel vá tomando essas decisões. Então é escolhido ali o homem que iria representar o povo de Deus, aquele que quando saísse para lutar, estaria lutando pelo povo de Deus. E Saul era um homem cheio de qualidades. Ele era um guerreiro valente, ele liderou um exército poderoso, era um homem assim que, se a gente olhar
mais ou menos, uma visão humana, no capítulo 14 aí, os últimos versículos, 47 a 51, nós vemos que ele era um homem de família. Ele tinha ali sua esposa, seus filhos, né? Aí do versículo 47, capítulo 14, vai falar um pouco da família de Saul. Aos olhos humanos, ele era o homem ideal para liderar uma nação. A Bíblia diz que ele se destacava entre os homens. O seu currículo era brilhante, só que lhe faltava uma qualificação. Ele não ouvia a voz do Senhor. Ele não ouvia a voz do Senhor. E essa afirmação de que ele não ouvia a voz do Senhor, a palavra de Deus, pode parecer um pouco contraditória, porque o texto que eu li diz que depois que Samuel dá aquela orientação para ele ir e matar os inimigos, Saul reúne um exército e sai para colocar em prática o que Deus havia ordenado. Só que a orientação de Deus lá no versículo 3 é para que Saul destrua toda aquela cidade, o rei, os animais, todo mundo. E no versículo 9 diz assim, que eles não quiseram destruir totalmente aquele povo, mas apenas aquilo que eles consideravam desprezível. Sendo assim, Saul não obedeceu à ordem do Senhor. Ele só deu ouvidos para aquilo que interessava a ele. Ele não priorizou toda a vontade de Deus. Saul era um homem cheio de boas intenções, só que ele agia de acordo com a sua vontade. E olha que ironia, né? O povo de Israel não queria continuar tendo juízes, governando sobre eles, então eles pedem um rei. Só que o rei que eles escolhem, continua agindo igual aqueles juízes, de acordo com a vontade deles. Quer ver rapidamente, Juízes, capítulo 17, versículo 6, nós vamos ver que Saul está agindo igual esses juízes aqui. Juízes 17, versículo 6, fala assim, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Os juízes seguiam o coração deles. Capítulo 21 ainda de Juízes, versículo 25, vai repetir a mesma coisa. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Mas agora tem um rei em Israel, só que ele está fazendo aquilo que ele acha mais certo ainda. Ele agia de acordo com as suas intenções. Só que Deus nunca pediu para o seu povo para agir com boas intenções. Tenham boas intenções aí, siga o seu coração. Não, não é isso que Deus diz. Pelo contrário, lá em Deuteronômio 6, versículo 1 a 4, diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Essa palavrinha aqui agora, ouve. A gente está falando que a gente demonstra amor a Deus ouvindo a palavra dele. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, olha a palavra que está relacionada ao ouvir. Amarás. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós estamos meditando aqui, estamos aprendendo que a igreja demonstra o seu amor a Deus, obedecendo completamente a sua palavra, os seus mandamentos. Estamos vendo que nós demonstramos amor a Deus ouvindo sua palavra. Saul agiu baseado na intenção do seu coração. Ele imaginou que o que estava fazendo seria agradável diante de Deus. Só que a Escritura ensina que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então o que Saul está fazendo é agir como Adão. Nós começamos falando que Adão não deu ouvidos à palavra do Senhor. Saul está repetindo o mesmo erro de Adão. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus, está agindo segundo o que ele acha melhor. Ele está sendo orientado pelo coração dele. E meus irmãos, os nossos dias não são diferentes. Porque muitas pessoas possuem currículos maravilhosos, se destacam diante dos homens. É pós-graduado nisso, PhD naquilo, com conhecimentos e realizações brilhantes, prêmio Nobel,
mas nada disso importa diante de Deus, se essas pessoas não estiverem ouvindo a sua palavra. Temos crianças aqui ainda no templo, então eu quero dar uma orientação para essas crianças. Agora, ó, abre o ouvido aí, vamos anotar. Eu vi que o irmãozinho ele já pegou o caderninho, né? Quando o papai e a mamãe leem e ensinam a Bíblia para vocês, é o próprio Deus ali, através da sua palavra, ensinando a Bíblia para vocês. Por isso que vocês têm que ouvir. Quando o papai e a mamãe dão ordens em casa, vocês têm que ouvir e obedecer, né? Porque eles são autoridade de Deus na vida de vocês. É para o bem de vocês, para cuidar de vocês. Nós, adultos, quantos de nós, muitas vezes, temos participado da vida da igreja, estamos presentes em todas as programações, a gente não falta em nenhum culto, só que isso às vezes não tem passado de um mero ativismo. Quantos de nós que somos assíduos na igreja, estamos de fato ouvindo o que o Senhor tem falado? Quantos de nós? Quantos de nós vamos ouvir essa palavra hoje, durante a semana, vamos lembrar do que está sendo falado? Ou será que neste momento agora, você está pensando no seu trabalho de amanhã, ou na viagem que você vai fazer, ou na janta que tem que esquentar depois que acabar o culto? Quantos de nós estamos ouvindo de verdade a palavra do Senhor? Deus não quer que sejamos apenas frequentadores do templo, mas ouvintes da sua palavra. E dessa maneira nós vamos demonstrar amor a Ele. O amor a Deus não é demonstrado através da frequência de culto, realizações esplêndidas ou de um vasto currículo. O amor a Deus é demonstrado quando ouvimos a sua palavra. E este ouvir não é apenas exercitar a sua audição, mas obedecer com o seu coração. É isso que Deus requer de nós. Então, se você é uma pessoa, se nós somos igreja que ama ao Senhor, vamos dar ouvidos à palavra dEle. Mas nós temos uma segunda orientação. Nós demonstramos amor a Deus, obedecendo completamente os seus mandamentos. E nós só vamos obedecer completamente quando nós, primeiramente, ouvirmos, em segundo lugar, praticarmos. E tem um versículo bíblico que fala sobre isso. Vários textos bíblicos, na verdade, nos ensinam que o ouvir a palavra de Deus tem que ser demonstrado através de uma obediência na prática. Lucas 11, 27 e 28 diz assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam palavras do próprio Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 2 diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 23, quando Jesus explica a parábola do semeador, ele diz que o solo que tem boa terra é aquele que ouve a palavra, compreende e produz fruto. Ou seja, coloca aquilo que ouviu em prática. Só que o nosso colega aqui, Saul, obedecer pela metade e na cabeça dele estava tudo bem. Ele fez de acordo com o que ele achava melhor. Só que como Saul havia se tornado rei por meio da unção de Deus, eu disse que Deus não o elegeu, mas o processo que era feito ali, o profeta vinha, derramava óleo ungindo ele. Deus o ungiu ali. Como ele tinha sido ungido por Deus, ele tinha a obrigação de seguir as instruções que vinham do profeta Samuel. Literalmente Samuel diz: ouça a voz das palavras do Senhor. É bom nós entendermos que era propósito de Deus um dia levantar um rei para governar o seu povo. Isso é visto quando Deus faz a promessa para Abraão, de que todas as nações seriam benditas através da descendência dele. No versículo fala que reis procederiam de Abraão. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Só que essa escolha aqui, o povo de Israel optou por Saul, baseado naquilo que eles queriam, para satisfazer a vontade deles, né? E aí por isso que Saul sai dando cabeçada, fazendo várias coisas erradas.
E como rei, então, Saul devia ouvir as palavras de Deus e obedecer ao que o Senhor lhe disse. A ordem específica que Samuel levou a Saul referia-se aos amalequitas, um antigo inimigo dos israelitas. Os irmãos lembram que quando o povo de Israel foi liberto lá do Egito, eles passaram ali 40 anos no deserto, e eles guerrearam por diversas vezes ali contra algumas nações. E tem um episódio ali específico, em que Moisés está orando com as mãos estendidas, e Israel está vencendo. Aí as mãos dele se cansam, né? E aí vem Arão de um lado e Ur do outro para segurar as mãos de Moisés, para que o povo de Israel vença. Sabe quem era aquele povo ali? Eram os amalequitas, que não estava querendo que o povo de Israel passasse ali pelo deserto. Aí depois, mais tarde, lá em Deuteronômio 25, o Senhor, o próprio Deus, ordena a vingança. Ele fala assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos. Olha essa ordem de Deus: apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus havia determinado derramar juízo sobre esse povo ímpio, e ele iria usar Saul para isso. Só que o rei foi desobediente. Ele não teve o privilégio de fazer parte ali do cumprimento da promessa de Deus. Quem matou o rei, Agag, que era o rei dos amalequitas, foi um velhinho, foi Samuel, já estava velhinho, pegou a espada, foi lá e matou o rei. O juízo que Deus havia estabelecido lá no passado se cumpriu sobre essa nação ímpia. E, meus irmãos, com isso aqui a gente ia lembrar de uma coisa, porque hoje em dia nós somos zombados como cristãos. As pessoas debocham de nós. As pessoas muitas vezes nos chamam de fanáticos. As pessoas nos chamam de fundamentalistas. Mas para que ir na igreja todo domingo? Mas todo dia você está com essa Bíblia lendo. Para que você está orando para um Deus que você nem vê? Por que você é fiel desse jeito? Nós somos zombados. O povo debocha de nós. Só que se esse povo não se converter, se esse povo continuar ímpio do jeito que é, o juízo também vai vir sobre a vida deles um dia. Então, não fiquem assim, com raiva não, quando debocharem de você. Orem pelos inimigos, orem pelos que nos perseguem. E se eles não se arrependerem, se não forem escolhidos de Deus, um dia o juízo virá sobre eles. Deus tem cuidado da sua igreja. Saul não obedeceu completamente, e ele não foi ingênuo. Ele sabia que estava desobedecendo. Ele ouve o que o profeta diz, mas o modo como ele iria colocar em prática, ele mesmo queria decidir. Será que tem alguém aqui dessa maneira, nessa noite? Eu acho que não, né? Saul não pecou desavisadamente. Ele sabia que o que estava fazendo não era correto. E a gente percebe isso quando ele volta da guerra, e aí o profeta vai ao encontro dele, e ele vem com aquela lábia política, né? Bendito sejas tu do Senhor. Ele vem elogiando ali o profeta. Eu executei as palavras do Senhor. Ele tentou enganar Samuel. Mas, embora o profeta não estivesse lá na guerra, vendo a desobediência de Saul, Deus estava lá. Deus estava lá porque é o povo dele que estava guerreando. E aí o profeta pergunta assim: você executou as palavras do Senhor? E o que são esses balidos de ovelhas e mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul foi desmascarado, mas mesmo tendo o seu pecado revelado, ele ainda tenta argumentar, tenta dar o jeitinho israelita. A gente tem o jeitinho brasileiro, né? Ele tenta dar o jeitinho israelita dele. Ele fala assim, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, tentando dar um ar de que o povo fez era algo bom, né? Primeiro, ele não deveria ter jogado a responsabilidade para o povo. Ele era o representante. Ele tenta se eximir da sua responsabilidade, ainda coloca assim, não, mas eles fizeram isso para prestar um culto, para oferecer sacrifício. Só que Deus não tinha pedido sacrifício para eles. Deus não tinha pedido um culto. Deus tinha pedido que eles destruíssem totalmente os inimigos. Deus não pediu para que Saul poupasse rei, animal nenhum. Deus deu uma ordem: acabe com os amalequitas. Mas Saul não cumpriu. Ele obedeceu só em partes, que é o mesmo que desobedecer, né? Lá no livro de Tiago, capítulo 2, a gente é ensinado que se a gente quebra um só mandamento,
Nós quebramos todos os mandamentos. Então, obedecer em partes é a mesma coisa que desobedecer. Ao contrário de Saul, que foi escolhido ali para representar o povo de Deus, lá em Gênesis, capítulo 6, nós vemos outra pessoa ali, escolhida também, para representar o povo de Deus, que é Noé. Deus chamou Noé para uma missão, e através da família de Noé, a humanidade seria poupada e representada depois. E aí, a Gênesis 6, acho que 22, diz que Noé cumpriu todas as palavras que foi ordenado ali por Deus. E olha que interessante, Noé foi zombado. O povo não deu crédito ao que ele dizia, mas ainda assim, o texto diz que ele obedeceu completamente a ordem de Deus. E aqui nós temos mais algumas aplicações para as crianças novamente, né? Eu tenho 4 crianças lá em casa, daqui a pouco vai ser 5, para bagunçar mais ainda. E eu sei que quando a gente dá a ordem de guardar os brinquedos, já tenta sair. Não, mas eu não brinquei com esses aí não, eu brinquei só com esses, então eu guardo esses. Eu falo assim, eu não quero nem saber, você brincou, vai guardar tudo também. E aí tem um lá que ele é meio assim, tem a lábia, sabe? Gosta de passar os irmãos dele para trás. Vou falar quem é não, para não expor ele, já expondo, né? Mas eu sei que existe isso aí. Mas crianças, quando o papai e a mamãe falam assim, ó, agora tem que guardar tudo, é tudo. É todas as bonecas, todas as pecinhas de Lego, todos os carrinhos, todos os super-heróis, todas as pecinhas ali do quebra-cabeça, é tudo. Obedecer tudo o que o papai e a mamãe falam. Quando o papai e a mamãe colocam comida no prato e falam assim, tem que comer tudo, não é para comer só o miojo, só o ovo, ou só o mini chicken, né? Meus filhos amam mini chicken. Se deixar, eles comem só aquilo lá. Tem que comer o arroz, feijão, a verdura, tudo que é colocado. Porque é obedecer completamente. É isso que Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Eu vejo adolescentes aqui também, e eu sei que nós que somos adultos, obviamente, passamos pela adolescência, sabemos das coisas que acontecem na adolescência, e talvez tenha algum adolescente aqui pensando em namorar. Ou talvez, tomara que não, né, talvez esteja namorando aí, e o papai e a mamãe não sabem. Se isso estiver acontecendo, conte para o papai e para a mamãe, assim que acabar o culto. Vai lá e fala com o papai e com a mamãe. É normal, a gente vai crescendo, né, vai despertando às vezes, amor não é, né, paixão, a gente começa a se interessar. Isso é normal, só que tem a época certa. Adolescente não namora, porque para namorar, o propósito do namoro é que ele acabe, não é? Mas que acabe no casamento. E como é que um adolescente vai sustentar uma casa? Né? Então, adolescente não tem que namorar, deixa isso aí para mais tarde. Né? Então, se tem adolescente namorando escondido, sem a permissão dos seus pais, saibam que seus pais podem até não saber, mas Deus sabe. Tá? Eu não estou falando isso para ameaçar, não, é só a palavra de Deus falando. E, meus irmãos, eu tenho certeza que domingo após domingo, Deus tem falado ao coração de cada um de vocês aqui, através da vida do pastor, através dos presbíteros, das pessoas que pregam aqui. Então, a gente não tem desculpa de falar assim, mas eu pequei porque eu não sabia. Não, a gente sabe. Nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus. Né? Deus tem declarado qual a vontade dele aqui, o que ele requer da sua igreja. A gente não pode falar que nós somos inocentes. Né? E vocês não têm o pastor e o conselho 24 horas por dia. E também nem é dever do pastor e do conselho ficar vigiando vocês. Né? Talvez vocês pensem que estão sozinhos, mas não estão. Deus está com vocês. Então vamos prestar atenção. O que a gente está vendo na televisão? Que série que a gente está vendo? Qual filme? Isso convém para nós? O que a gente está vendo aqui na tela do nosso telefone? O que a gente está ouvindo? O que nós estamos falando? Ah, não, mas o pastor não está perto, não. Eu posso falar isso aqui, eu posso ver isso aqui, não. O pastor dos pastores, o supremo pastor, está sempre com a gente. Então, nós precisamos temer ao nosso Deus. Né? E eu não falo isso para ameaçar, em tom de ameaça, para colocar medo em ninguém, não. É porque Deus nos ordena que nós sejamos santos. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos viver diferente do que esse mundo aí vive. Então vamos ouvir e praticar a palavra de Deus. E eu sei que eu estou falando para uma igreja que se esforça para amar a Deus.
né? E se vocês querem continuar expressando este amor por Deus, não basta apenas ouvir a palavra de Deus, tem que colocar em prática também. Eu quero caminhar para o final, lembrando daquilo que o Salmo 119, versículo 4, nos diz. Lá diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Saul não cumpriu os mandamentos de Deus à risca. E mesmo Noé, que nós vimos aqui o exemplo dele, não cumpriu completamente os mandamentos de Deus à risca, porque depois de sair da arca, que o dilúvio acabou, as águas baixaram, ele se embriagou, e aí teve uma confusão ali na família, né? Depois ele lançou a maldição ainda sobre o seu filho, por causa do pecado que o filho cometeu contra o pai, tudo isso porque ele decidiu se embriagar, né? Nós começamos falando sobre como Adão, que representava toda a humanidade, não obedeceu à risca à palavra de Deus. Aquele primeiro Adão não, mas foi enviado um segundo Adão, que é Jesus Cristo. Esse sim, obedeceu completamente a palavra do nosso Senhor. E ao contrário de Saul, Jesus não foi aceito pelo povo como um rei. Pelo contrário, Judas traiu ele porque achava que ele não tinha as qualificações para ser o rei dos judeus. No Getsêmani, quando estava chegando a hora de ser crucificado, Jesus não quis dar um jeitinho para se livrar igual Saul. Ele não colocou empecilhos e desculpas, mas ele disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ao invés de ser aclamado como rei, igual Saul foi aclamado, Jesus foi desprezado, enquanto o povo gritava assim: crucifica-o, crucifica-o. E ao contrário do rei Saul, que foi covarde, não querendo derrotar os inimigos do povo de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, corajosamente triunfou sobre os pecados e sobre Satanás, que são os inimigos da igreja de Deus. Por isso os nossos olhos sempre devem estar voltados para Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o verdadeiro Rei que hoje já governa a sua igreja. Ele não vai governar, ele já governa a sua igreja e nunca vai nos desamparar. Ele sempre estará nos protegendo, nos abençoando, nos guiando, pegando em nossa mão, nos ensinando a ouvir a palavra e colocar em prática. Às vezes, as palavras que falamos aqui, a palavra do Senhor vem um pouco dura ao nosso coração, mas é necessário. Mas elas não são impossíveis de serem cumpridas, porque nós temos o Espírito Santo todos os dias conosco. Nós temos Jesus Cristo, que já cumpriu a lei de Deus completamente e enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para capacitar você e eu, como igreja dele mesmo, a ouvirmos e a praticarmos. Então, o meu desejo é que nessa semana e para o resto da sua vida, você leve essa mensagem não somente no seu ouvido, mas no seu coração. Se esforça em ouvir a palavra de Deus, não apenas quando o pastor está pregando, mas quando você está lendo. Vá para o texto bíblico e leia. Pergunte, faça perguntas para o texto bíblico. Peça para que Deus ilumine a sua mente e o seu coração, para que você entenda. E Ele vai te capacitar a colocar isso em prática. Quero chamar o pessoal do louvor para nós cantarmos uma canção que fala sobre isso. Fala sobre guardar os mandamentos de Deus. Enquanto nós cantamos, eu peço para que você medite. Ore aí do seu lugar, para que Deus te capacite a ouvir a palavra dEle mesmo e colocá-la em prática. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei
para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Declara, igreja. Quero te amar mais, Senhor. 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 Senhor, muito obrigado, porque graciosamente o Senhor ministrou ao nosso coração mais uma vez. E eu sei que é para isso que o Senhor nos convoca a comparecer diante de Ti. Nós comparecemos aqui para prestar-te culto e todas as vezes somos abençoados, somos ministrados pelo Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração para cuidar de nós, não apenas para nos admoestar e corrigir, mas para exortar e consolar e fortalecer. Muito obrigado porque, como o nosso supremo pastor, o Senhor tem nos guiado como Tuas ovelhas. Então continue nos dando direção, continue nos mostrando que Jesus Cristo é o nosso único caminho. Viver da maneira que Ele viveu, ouvindo a Tua palavra e praticando a Tua palavra. Por mais que isso seja difícil, eu sei que não é fácil, mas se o Senhor ordenou que a gente faça isso, é porque é possível. Agradecemos porque temos o consolo do Teu Espírito Santo todos os dias. Pai, nós queremos continuar expressando amor ao Senhor, obedecendo completamente a Tua palavra. E quando errarmos, que o Senhor coloque arrependimento em nosso coração, para que possamos voltar para o Teu caminho e continuar vivendo para a Tua glória. Eu sei que o Senhor ama essa igreja, eu sei que o Senhor ama cada pessoa que está aqui. Então continue capacitando, moldando, cuidando de cada um de nós que estamos aqui, para que sejamos fortalecidos, abençoados, edificados, mas para que principalmente a nossa vida glorifique o Teu nome.
nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe. Quero voltar a palavra para o presbítero Hugo.